Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Já coloquem aí, por favor, o nome completo de vocês no chat, tá? Demorei entrar um pouquinho que eu tive problema aqui de conexão aqui no Zoom, tá? Por isso. Então, coloquem aí o nome de vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar, tá bom? Vamos lá, gente. Na semana passada, passei exercícios, né, para vocês fazerem, ficou para casa. Então, aí ficou aí a página 392 para a gente fazer a correção, tá? A gente está falando sobre determinantes e vamos prosseguir aí a correção. Então, vamos lá, número 17. Determinado conjunto, solução da equação. Aí nós temos aqui uma matriz. Deixa eu só ativar aqui o chat. Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só sinalizar na hora, tá? Aí a gente vai conversando. Então, nós temos aqui uma matriz 3x3, né? 3 linhas e 3 colunas, aonde ele quer a solução dessa equação. Então, como a gente está estudando determinante, nós tem uma regrinha que a gente viu na aula passada, que é a regra de Sarros, né? Regra de Sarri, tanto faz. Que diz o seguinte: pega essas duas colunas primeiras aqui, essas duas primeiras colunas, e repetir aqui. É isso que nós vamos fazer. Só que aqui eu dei a resposta direta, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, pegar a primeira coluna, a segunda coluna, vai se repetir, tá? Deixa eu só anotar aqui. 1/3, 2x, 0x, 3, 1x e 0. Opa, peraí. Então, nós temos a matriz seguinte, ó, nós temos 1 dividido por 3, o 0, 1, 2, x, 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 3 e 0. Vou só afastar um pouquinho isso aqui. O que eu falei para vocês? Pegar essas duas primeiras colunas e repetir aqui do lado. É o que nós vamos fazer. Então, eu tenho 1/3. Temos o 2 aqui. Deixa eu ver se dá para mudar a cor. Azul mesmo. É uma outra caixa. Vou botar aqui de vermelho. Então, nós temos 1/3. Aqui do lado, 0, né? 2, x, x e 3. O que eu fiz aqui? Peguei essa primeira coluna, repeti aqui, a segunda aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse item aqui, vou multiplicar por esse e vou multiplicar por esse. Observe que eu tenho 0 aqui, ó. Se eu tenho 0,
qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, essa primeira informação aqui dá zero. Ó, vou pegar isso aqui com esse na diagonal, tá? Então, 1/3 vezes x vezes zero dá zero. Ok? Vou fazer o mesmo processo agora com essa aqui, ó. Esse vezes esse. Opa! E vezes esse aqui. 0 vezes x dá zero, né? Então, mais zero. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com esse aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vou botar mais 6. Então, eu já achei a linha principal, né? Essa informação aqui, somando, dá 6, ok? Vou até botar aqui, ó. Diagonal principal. Deu 6. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, o inverso. Só que o inverso a gente vai fazer o quê? Subtrair. Tá? Deixa eu só pegar a borracha aqui e apagar isso aqui. Ah, não acredito. Então, eu tenho aqui esse valor vezes esse. Já tem um zero aqui, vai me dar zero, né? Eu vou botar aqui, ó. Zero. A gente está na linha ao contrário, então é menos. Depois que eu vou fazer? Nossa. Vou pegar esse 1/3 aqui, vou multiplicar por x e vou multiplicar por 3. Na multiplicação de frações, é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, essa multiplicação entre esses 3 itens aqui vai me dar 3 dividido por 3 vezes x. A fração 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui vai me resultar o valor de x. Vocês estão acompanhando? Aqui vai dar x. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. 1 vezes x vai dar x ao quadrado, né? Então, vai ficar menos x ao quadrado. Ok? Essa é a equação. Porque isso que ele deixou lá. Foi o que a gente achou? Essa aqui é o resultado da linha principal, né? E essa aqui é da linha secundária. Virou uma equação do segundo grau. Fala, Amanda. Pode escrever aí. Esse foi o trabalho de casa. Não, professora. Não? Foi 11, 12, 13, 14 e 15. Esse a gente não corrigiu? Então, peraí. É. Deixa eu sair daqui. Número 11 até 15. Onze até 15? Aqui. Ok. Tá aqui. 11 até 15. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, ó. Esse número 11, né? Ele pede para calcular o determinante. Então, eu tenho 3 por 3. Ok? Eu vou fazer. O mesmo processo que eu fiz lá naquele outro, de repetir as duas primeiras colunas, nós vamos fazer aqui também. Tá? Então, ó. Se repetiu as duas primeiras colunas. 3, 4 e 2. Ó. 3, 4, 2. 2, 1 e 3. Tá aqui. Vou multiplicar a principal, ó, 3 vezes 1 vezes 4, que dá 12.
ó, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 6. 5 vezes 4 vezes 3, está aqui, ó, a parte positiva. Sentido ao contrário, vai ser negativo. Então, eu tenho 2 vezes 4 vezes 3. É importante que sempre vamos explicar 3 valores. Não sei se vocês estão observando. Tá? 3 vezes 3 vezes 3. E aqui, ó, vai virar uma sequência de números, uma operação matemática entre soma e subtração. E aqui é tranquilo. E aí eu acho o resultado como 15, tá? O determinante dessa matriz aqui, 3. Então, nós estamos aqui na matriz 2B. Mesmo processo, galera, ó. Repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, por aqui, ó, na sequência, 0 vezes 4 vezes 6, 0. 5 vezes menos 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0 vezes 1, 0. Tranquilo, né? Lado ao contrário, 5 vezes 0 vezes 6, 0. 0 vezes menos 2 vezes 1 vai dar 0 também. E aqui também, ó. 3 vezes 4 vezes 0, 0. Logo, vai dar 0. Super fácil essa letra B. Letra C. Mesmo processo, tá? E aí nós temos, repetir a primeira coluna e a segunda. E aí eu fiz a multiplicação, tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária, tá? Alguma dúvida em relação a esse processo? Coloquem aí, ou quem quiser falar, só falar no microfone aí. Tranquilo, galera? Professor, uma dúvida. Fala. Em todas as matrizes vai fazer, vamos fazer o lado positivo e o reverso, como o negativo? O que acontece? Peraí, que caiu aqui. O que acontece? Na diagonal principal, sempre vai ser a parte positiva. E a diagonal secundária, que é o lado contrário, vai ser um lado negativo, tá? Sempre vai ser assim. Aí primeiro você multiplica, e aí depois você vai fazer a soma e subtração dos valores. Isso para achar o determinante, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir, então? Vamos lá, questão número 12. Sabe-se que A é igual a IJ, olha o conceito de lá de trás, da nossa primeira matéria, como é importante, né? Uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, 3 por 3. E aí ele fala assim, que o A12 é igual a 1, que o A21 é igual a 2 e o A33 é igual a 3. Em que cada linha A aparece os números 1, 2 e 3, sem repetição. E o mesmo ocorre com cada coluna. Determine de A. Qual é o determinante de A, né? Dessa matriz aí. Então, a primeira coisa é montar, né, a nossa matriz. Então, nós temos aqui, ó. Depois que a gente montou a nossa matriz, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Por que eu faço isso? Porque é uma matriz 3 por 3. Toda matriz 3 por 3 eu tenho que fazer esse processo, tá? A 2 por 2 não, que a gente viu na semana passada, que é super tranquilo. Só multiplicar pela principal, subtrair pela secundária. Mas 3 por 3 é um pouquinho diferente. Então, tem esse processo aí do Sarros, né? Do Sarri, que é um método para ser utilizado para resolver, encontrar o determinante. Então, aqui, nessa multiplicação e soma, né? Depois que a gente multiplicou, somou, subtraiu, a gente achou um determinante aqui de 18, tá? Tranquila essa questão para vocês? Coloque aí, por favor. Preciso desse feedback para a gente poder caminhar juntos, tá? Beleza. Então, vamos lá para a questão número 13. Na questão 13, ele pede para resolver. Só que aqui, observe que eu tenho letras misturado com números. Então, existe uma tendência muito grande
de cair numa equação do segundo grau. E aí, cair numa equação do segundo grau, vocês tem dois caminhos para resolver, né? O Bhaskara ou produto e soma. Tanto faz, tá? E aí, vocês vejam o que é melhor para cada um, tá bom? Então, na letra A, ó, aí aqui eu já coloco a parte direta, tá? Então, aqui dá 3x elevado ao cubo mais 1. Então, assim, se o mais 1 passa para o outro lado como menos, ok? E aí eu tenho o contrário da potência é a raiz. Nesse caso aqui, a raiz cúbica. A raiz cúbica de menos 1, o resultado vai ser menos 1, tá? Por quê? Menos 1 vezes menos 1 menos 1 dá menos 1. Porque menos com menos dá mais com menos dá menos. A letra B, como ficou a resolução? Com uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho 10x menos 10. Esse menos 10, ele passa para o outro lado, fica 10. E aí, ó, o 10 com x, esse 10 aí, ele passa para o outro lado dividindo. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, 10 dividido por 10 dá 1. Na letra C, observe que caiu numa equação do segundo grau, né? Minto. Primeiro grau, ó. Porque aqui é simétrico, ó. Menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado são simétricos. Então, cortou. E aí, me sobra o quê? 7x, né? Nessa soma aqui, ó. 4 com 3 dá 7. Ok? E aí, passando esse 7 que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo, vai dar 19. E a nossa última letra D aqui, eu tenho essa informação grande, vai ficar enorme esse polinômio, né? Façam a multiplicação entre eles, tá bom? Façam com calma. Essa é uma dica que eu trago para vocês. Porque se vocês observarem aqui, ó, na letra D especificamente, vocês podem errar regrinha de sinal. E até mesmo a multiplicação entre as letras, tá? Então, aqui vai ficar uma equação do segundo grau, né? Deixa eu ver se é segundo grau. Vou cortar isso aqui, ó. Esse com esse. Esse 9x aqui corta com esse, ok? Aí eu tenho esse x aqui. Ah, vai ficar x ao cubo aqui, ó. Vai virar uma equação, né? E vocês podem abrir de novo e resolver elas. Lembra que alguns conceitos a gente precisa? Então, por exemplo, aqui nessa matéria não tem como eu ficar voltando de como resolve uma equação do segundo grau, terceiro grau, uma equação do primeiro grau. São conceitos que você já tem que ter em sua bagagem, tá? O foco da matéria é determinante. Então, eu tenho que ensinar como faz a determinante. Tá bom? Então, tem alguns processos que vocês têm que saber. Então, é bom vocês dar uma recordada, principalmente aqueles processos lá de potenciação, né? Vocês viram aqui que cai bastante, né? Bases iguais, repete a base. Se for multiplicação, soma expoente. Se for divisão, subtrai expoente. A parte de radiciação. Aí eu posso multiplicar a raiz de 2 vezes raiz de 5? Não, não posso. Eles são diferentes, né? Mas se fosse raiz de 2 vezes raiz de 2, ok, eu posso. Da raiz de 4. Raiz de 4 é o quanto? É 2. Então, são procedimentos que vocês aprenderam lá atrás e que a gente precisa de agora, tá? Então, fica aí uma dica para vocês. Além da regra de sinais que vai acompanhar vocês pro resto da vida, tá? Então, aqui vai me dar uma fração, tá? Lembrando que uma fração é uma divisão. Se vocês quiserem aqui dividir 7 dividido por 3, não tem problema. Só que vai dar um número com vírgula, né? Mas não tem problema nenhum. Se não, pode deixar aqui na fração mesmo, tá? Tá valendo também. 14. Determine se o determinante da matriz abaixo é igual a 280, é uma afirmação. Determine o valor de 3k ao quadrado menos 2k. Então, eu tenho uma matriz aqui. Tem que resolver isso aqui primeiro, né? Eu sei, ó, ele fala que o determinante é igual a 280. É igual. Então, isso aqui, o determinante disso é igual a 280.
Essa partezinha aqui, eu já repeti as duas colunas aqui, já fiz aquele processo de multiplicação, tá? E aí, ó, faço as contas, vai cair numa equação do segundo grau, olha. Ah, professora, mas aqui é K, só sei fazer com X. Gente, independente da letra, o processo da equação do segundo grau é o mesmo, só que vai mudar só a letrinha. E a gente já conversou sobre isso também, tá? E aí, resolve... Opa! E aí, aqui, ó, ele pergunta, determine o valor de 3K ao quadrado, né? Menos 2K. Então, a gente vai acabar aqui, ó, nessa resolução. Se a gente dividir isso aqui por 3, a gente chega a essa definição, que é justamente o que ele pede, tá? Tranquilo essa, gente? Coloquem aí, por favor. Lembrando que todo mundo já colocou o nome completo para a chamada. Tá contando a participação também de vocês, tá? Então, beleza. Vamos prosseguir, então, para a nossa 15ª questão. Aqui ele fala o seguinte. Se a matriz A e J, de ordem 3, tal que... Aí a gente tem a condição aqui. Determine a matriz A seja nula. Então, eu tenho que montar minha matriz, né? Eu sei que é uma matriz 3 por 3. A gente pensou de fazer esse tipo de exercício aqui. Então, quando o meu I ele for menor que J, o resultado sempre vai ser 1. Quando o meu I for igual a J, o meu resultado vai ser K. E quando o meu I for maior que J, vai ser menos 1. Lembrando que o K ele pertence ao grupo dos reais, ou seja, todos os números que vocês conhecem. Então, o K ele pode ser uma fração, ele pode ser uma raiz, ele pode ser um número irracional, ele pode ser um número racional, tá? É isso que ele está dizendo. Então, ele pede para calcular esse valorzinho de K, de modo que o determinante da matriz A seja nulo. Então, vamos lá. Se seja nulo, eu vou igualar o quê? A 0, tá? E vou fazer o mesmo processo. Vou repetir a primeira coluna, a segunda coluna, faço a multiplicação da principal, menos o resultado da diagonal secundária, tá? E aí a gente tem essa informação aqui. Melhorando isso, eu tenho isto aqui, tá bom? Então, a nossa resposta, o K é igual a 0, ou K ao quadrado mais 3 é igual a 0. Tá bom? O que aconteceu aqui? Ele fatorou, tá? E aí, ó, essa questão de fatoração, né? Vocês vão encontrar lá em polinômio esse tipo de situação, tá? Então, é bom dar uma recordada em polinômio, potenciação, radiciação, tá? Para resolução desses tipos de exercício. Para vocês poderem entender o que aconteceu aqui, tá bom? Aqui ele fatorou, ou seja, colocou o K em evidência. Então, ficou K entre parênteses. K ao quadrado, por que K ao quadrado? Se eu multiplicar o K daqui de fora com o K de lá de dentro, K vezes K ao quadrado vai dar K elevado ao cubo, tá? Mais 3. Ou seja, K de lá de fora multiplicado por 3 vai dar 3K. Então, é uma forma de reescrever, né? E se a gente passar aquele K lá da ponta, que está em evidência, jogar para o outro lado, vai ficar 0 dividido por K, não é isso? Então, uma das respostas é o quê? É 0. E o outro? E a outra parte? K ao quadrado mais 3 é igual a 0. O que vai acontecer aqui? A gente está falando que o K ele tem que ser dos reais, não é isso? Então, esse 3 aqui vai passar para o outro lado e vai ficar negativo, vai ficar menos 3. Então, eu tenho K ao quadrado igual a menos 3. O contrário da potência é a raiz. Aí a gente tem a raiz quadrada de menos 3, né? Essa raiz de menos 3
o resultado dela não pertence aos reais. Pertence a uma outra classificação de número que se chama complexos, que vocês vão aprender no futuro, tá? Esse é um assunto para depois. Então, a minha resposta aqui vai ser K igual a 0 ou K ao quadrado mais 3 igual a 0, tá? Porque ele vai ser nulo. Ele não vai atender essa informação aqui, essa afirmação, tá bom? Entenderam, gente? O resultado aqui? Tá tranquilo até então? Vou prosseguir, tá? O que eu disse para vocês. Então, ó, para agora, né? Aqueles exercícios que eu estava corrigindo lá, a 17 eu já não vou corrigir mais, porque eu já comentei lá com vocês. Então, para agora, página 392, exercício 18, 19, 20 e 22, tá bom? Então, anotem aí, ó. Vou mudar só de slide aqui, que lá tem a descrição, tá? Isso aqui. Aqui tem a descrição das questões. A 17 não precisa fazer, porque eu comecei corrigindo a 17, tá? Então, a 18, a 19, 20 e 22, tá bom? Qualquer dúvida, podem notificar aí no chatzinho, então pode falar, né? O que eu vou fazer com vocês, gente? Faltam, no horário oficial, faltam alguns minutinhos para a gente encerrar, tá? Se eu ficar com vocês, eu vou atrapalhar as outras aulas, os horários, tá bom? Esses exercícios vão ficar para casa, ok? E aí, na quarta-feira, a gente começa corrigindo por eles. Mas antes de finalizar, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao assunto. A gente está falando sobre determinantes de ordem 3, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação aos exercícios? Coloquem aí, por favor. Stephanie, tem alguma dúvida? Maria Júlia, Amanda, Guilherme, Felipe, Luiz, Iago. Tá tranquilo? Mariana. Eu tô tranquilo. Então, beleza. Tá, gente? Então, quarta-feira a gente começa corrigindo. Beleza? Então, olha, desejo a vocês um bom dia aí, tá? Eu espero que quarta-feira não aconteça a mesma coisa que aconteceu hoje, né? Pra gente não ser prejudicado. Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa gravação, tá? Então, até quarta-feira. Tá bom, gente? Um beijo aí.